Muito bem. Boa noite, então, a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso encontro agora, já virou rotina, né? Toda quarta-feira, 22 horas, estamos aqui, né, juntos, tentando vencer essa crise, tentando bater um papo aí científico. E hoje nosso bate-papo será sobre pericárdio, né? As doenças que afetam o pericárdio de um modo geral. Esse tema já era para ter sido discutido antes, né, mas não tivemos esse tempo, discutimos outros temas, né? Vamos então fechar, porque eu acho que já vai começar essa semana algo avaliativo aí para vocês. Mas eu acredito que o que vai ser cobrado nas avaliações serão apenas os tópicos que foram dados no período presencial. Acho que nada no virtual, pelo menos do SOI, a gente pode mandar questões. Tá? Foi o que aconteceu aqui, né? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa também aí em Porto Nacional. Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre pericárdio, tá? Eu sempre repito isso, digo sempre, antes de você entrar e fazer um estudo da doença de um órgão, de um tecido, é importante você, né, estudar um pouquinho, fazer uma revisão sobre a anatomia, sobre a histologia, tá, desse tecido e desse órgão. Né? Fazendo uma breve revisão sobre o pericárdio, a gente sabe que ele é um folheto dividido em duas pequenas partes, né? Dividido em pericárdio parietal e pericárdio visceral. O pericárdio visceral mais intimamente relacionado com o epicárdio, tá? E o pericárdio visceral um pouco mais disposto fora dessa estrutura. Então, de um modo geral, você tem um pericárdio, e esse pericárdio ele é um folheto que se divide em duas partes, o chamado folheto parietal, que é esse aqui, tá? Ele é um pouco mais, né, extenso do que o pericárdio visceral, ele tem mais fibras colagênicas, tá? Ele é bem vascularizado, observe aqui esse azul, que é o CD44, isso é um método imunohistoquímico para corar vaso, mostrando aqui o pericárdio parietal. Tá? E o pericárdio visceral, veja só, é essa areazinha bem amarelinha aqui, fina, ó, que já inicia-se contiguamente com a gordura aqui, ó, com os adipócitos do epicárdio. Em algumas regiões, você vai encontrar o pericárdio, olha aqui, ó, visceral, está marcado aqui em amarelo, essa faixa amarela aqui, olha, diretamente ligado já com as células do miocárdio. Então, o pericárdio visceral, ele é bem fino, ele é bem tênue, enquanto que o pericárdio parietal já é mais espesso, ele apresenta mais fibras do que o pericárdio visceral. Mas o mais importante ainda é saber a composição desse pericárdio. O pericárdio apresenta células, e essas células próprias, primitivas do pericárdio, são chamadas de células mesoteliais. Tá? Então, veja bem, o pericárdio é uma estrutura, uma membrana, né, composta de tecido, olha aqui, conjuntivo, tá, denso, tá, vascularizado, tá, e dividido em pericárdio parietal e pericárdio visceral. O pericárdio visceral mais intimamente ligado com o epicárdio, veja só aqui, essa linha mais tênue amarela é o pericárdio visceral, e logo em seguida você encontra os adipócitos do epicárdio, e aqui já diretamente as células do miocárdio. Tá? Esse pericárdio é composto por células, essas células são chamadas de células mesoteliais. Agora, né, preste bem atenção, se essa membrana reveste e protege o coração, tá, ela restringe também o coração à sua posição no mediastino. Embora permita uma suficiente liberdade de movimentação do coração, né, dentro dessa cavidade torácica, né, para ele promover as suas contrações, tanto a sua sístole quanto o seu relaxamento, a sua diástole. Mas vem cá, tudo bem, essa membrana serve para quê? Bom, essa membrana serve para primeiro situar o coração na cavidade torácica. Tá? Agora, para que também serve? Para proteger o coração. Tá? O coração está em uma cavidade, tá? Ele precisa de uma proteção. Tá? Muito bem, mas é possível que essa membrana que protege, tá, ela pode apresentar algumas doenças? Sim, ela pode apresentar algumas doenças próprias, primitivas, né, do próprio pericárdio. Mas é claro que algumas doenças cardíacas, tá, podem também, por contiguidade, comprometer o pericárdio. Isso é muito óbvio. Olha aqui, esse slidezinho aqui embaixo. Você vê células do miocárdio muito intimamente relacionadas com o pericárdio. Então, a doença do coração pode, de modo, né, contíguo, secundário, afetar o pericárdio. E é claro que uma doença no pericárdio também pode afetar o coração. Mas não para por aí. O pericárdio está, né, numa cavidade torácica. Dentro dessa cavidade existem outros órgãos, outras estruturas, como, por exemplo, o pulmão.
Então, é possível que uma pneumonia comece lá no pulmão, né, no lobo pulmonar, e aí se estenda para a pleura, causando aí uma infecção também na pleura, né, e essa pleurite pode se estender e atingir o pericárdio, causando a inflamação no pericárdio. Ué, por que não? Um processo inflamatório infeccioso, uma pneumonia bacteriana, que vira um empiema pleural, uma infecção na pleura, e essa infecção na pleura pode se estender até o pericárdio, causando uma pericardite? Claro que sim. Então, veja só, é preciso entender, então, qual é a estrutura que eu estou estudando. Vou estudar hoje, então, uma membrana que está revestindo o coração. Essa membrana tem duas faces, dois folhetos, um mais intimamente ligado ao coração, que é o pericárdio visceral, outro um pouco mais externo, o pericárdio parietal, tá? E a sua função é manter o coração ali protegido e situado no tórax. Mas ele está na cavidade torácica, então algumas doenças que acontecem na cavidade torácica podem atingir o pericárdio. E algumas doenças que acometem o coração podem também atingir o pericárdio. Isso é importante você situar ali antes de você começar realmente a estudar as doenças que acometem essa membrana. Muito bem, feita uma revisão básica aí sobre o que é o pericárdio, qual a sua estrutura, preste bem atenção agora. Essas célulazinhas são chamadas de células mesoteliais. Então, são células como outras qualquer. Tá? Se elas sofrerem agressões químicas, físicas e biológicas e sofrerem mutações, essas células podem perder o seu controle e proliferar de modo anômalo, formando massas no pericárdio. Essas chamadas neoplasias primitivas do pericárdio são compostas por células mesoteliais, olha só, mesoteliais atípicas. E essa neoplasia recebe um nome chamado de mesotelioma. Então, você vai ver que é importante sacar um pouquinho da histologia para entender as neoplasias. Se lá na frente eu vou falar sobre mesotelioma, uma neoplasia primitiva própria das células do pericárdio, para entender isso, eu tenho que sacar que lá na histologia do pericárdio existem as chamadas células mesoteliais. Então olha só, se o paciente tem um mesotelioma, é porque as células mesoteliais do pericárdio sofreram mutações e agora fizeram o quê? Proliferaram e formaram massas no saco pericárdico. Então existe neoplasia do pericárdio, uma neoplasia própria, primitiva, e o nome dela é mesotelioma. Só entende mesotelioma quem entendeu a histologia aqui, né? Entendendo e vendo os mesoteliócitos. Vamos lá, mais um pouquinho. Conceitos básicos sobre a doença do pericárdio. Tá? Esse material é coletado do livro Robbins, do Steven Slow e do Bogliolo, tá? E de uma literatura suplementar. Eu já postei para vocês, né, lá no Canvas, um material suplementar de pericárdio, depois dê uma olhadinha lá após a leitura do livro. Tá? E vocês vão encontrar lá alguns conceitos. Veja só, conceito. O que seria uma doença no pericárdio? São distúrbios do pericárdio que podem causar inflamação, constricção fibrosa, ou uma combinação desses processos. Muito bem. Então, peraí. Se eu sei qual é o pericárdio, sei quais são as células que o compõem, qual a sua função, quais são as principais doenças que eu posso encontrar no pericárdio? Essa é uma boa pergunta. Bom, eu posso encontrar uma doença inflamatória, as chamadas pericardites. Agora, essas pericardites, elas podem, né, ser agudas, serem crônicas, e se forem crônicas, elas podem fibrosar o pericárdio. Se fibrosar o pericárdio, eu vou ter ali uma dificuldade de movimentação do coração, uma constricção fibrosa. Ou eu posso encontrar ali uma inflamação aguda caminhando para a cronicidade. Então vai depender muito da fase que eu encontrar essa pericardite. Mas uma das doenças importantes encontradas no pericárdio são os processos inflamatórios. Nós já vimos inflamação em outros órgãos. No pericárdio não será diferente. Se existe ali uma inflamação, ela pode ser ou aguda ou crônica. Se ela é uma inflamação aguda, ela é uma pericardite aguda. Quais as características de uma pericardite aguda? Predomínio de fenômenos vasculares e exudativos. Mas se for uma pericardite crônica, predomínio de fenômenos reparativos e produtivos, aí abrindo um parêntese muito grande para a fibrose desse pericárdio, que vai levar a uma dificuldade de movimento do coração. Então, eu posso encontrar inflamações no pericárdio. O nome disso é pericardite. Tá. Mas o que mais eu posso encontrar no pericárdio?
Bom, eu posso encontrar, de repente, neoplasia do pericárdio. E que neoplasia é essa? Bom, essa neoplasia ela pode ser, como já sabemos, em qualquer outro órgão, primitiva, própria daquele órgão, ou ela pode ser metastática, ela chegou até aquele órgão. Então, no pericárdio, você pode encontrar as chamadas as chamadas neoplasias primitivas e neoplasias metastáticas. Tá? Agora, que neoplasia primitiva você vai encontrar no pericárdio? Nós já acabamos de falar. A neoplasia primitiva própria do pericárdio são os mesoteliomas. E as neoplasias metastáticas? Poxa, de qualquer órgão. Qualquer órgão que está lá sofrendo uma neoplasia maligna, ele pode mandar êmbolos metastáticos para o pericárdio, causando uma pericardite neoplásica. Tá? Só que essa neoplasia será metastática. Então, o pericárdio também é sede de neoplasias metastáticas. Ele é sede de neoplasias de um modo geral. Então, quando eu for estudar realmente doenças do pericárdio, as doenças inflamatórias me interessam mais e as doenças neoplásicas também me interessam. São os dois grandes grupos nosológicos que acometem, né, o pericárdio. Normalmente, esse saco pericárdio, ele apresenta um líquido, tá? Um líquido de cor pálida, claro e transparente, entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. Para que serve esse líquido? É para evitar o atrito entre os dois folhetos e permitir que o coração relaxe com qualidade e também contraia com qualidade. Agora, esse líquido ele pode estar alterado mediante um processo, uma doença, seja ela inflamatória ou neoplásica? Claro que vai estar alterado. Qual que é o princípio dessa alteração? É uma alteração estrutural no pericárdio, que acomete principalmente, tá, os seus vasos, aumentando a permeabilidade desse vaso. E às vezes aumentando tanto que pode extravasar hemácias. Então, veja só, uma das manifestações da doença do pericárdio, seja ela inflamatória, ou seja ela neoplásica, seja ela de qualquer natureza, tá? Você pode encontrar ali uma alteração desse líquido. Tá? Esse líquido pode aumentar em volume. Mas concorda comigo que ele pode aumentar de uma forma súbita, pode aumentar lenta e progressivamente, e pode ficar até mesmo ali, olha, grandes volumes acumulados no pericárdio? Claro. Isso depende do quê? Do mecanismo da doença. Você espera, numa pericardite aguda, encontrar um líquido que se acumula muito rapidamente. Agora, numa pericardite um pouco mais crônica e arrastada, esse líquido pode se acumulando lenta e progressivamente. Numa neoplasia, se a neoplasia vai crescendo lenta e progressivamente, comprometendo os vasos do pericárdio, esse líquido vai também se acumulando lenta e progressivamente. Então, é possível que o paciente tenha aumento do líquido no saco pericárdico e esteja assintomático. Mas como isso? Se o líquido vai aumentando dentro do saco pericárdico, não deveria restringir os batimentos cardíacos? Claro que sim. Mas olha só, para que isso ocorra, um volume de líquido pericárdico tem que ser aumentado de forma exuberante. Não é qualquer aumento de líquido no saco pericárdico que vai causar uma alteração da função cardíaca. Agora, como esse líquido pode se acumular? Ele pode se acumular de forma aguda, aumentando muita quantidade de líquido, a ponto de começar a atrapalhar o funcionamento do coração, ou ele pode se acumular lenta e progressivamente e vai chegar num ponto lá na frente que ele vai atrapalhar o funcionamento do coração, isso é óbvio. Agora, uma coisa interessante, ó, né? Sobre várias circunstâncias, o pericárdio parietal sofre uma distensão. Ou seja, o pericárdio visceral está intimamente relacionado com o epicárdio, e à medida que o líquido vai se acumulando ali entre o pericárdio visceral e o parietal, ele vai jogando um pouco mais para fora, ele vai estendendo o pericárdio parietal. Tá? Agora, que tipo de líquido é esse? Bom, depende da causa, depende do mecanismo de formação desse líquido. Pode haver um extravasamento apenas de plasma desse vaso pericárdico para o saco pericárdico? Pode, um transsudato. Pode haver um acúmulo de líquido cheio de proteína e cheio de células, um exudato? Claro que sim. É sinal que a permeabilidade ali está aumentando lenta e progressivamente. Pode ser que esse vaso permita a saída de sangue de dentro do vaso para fora do vaso, caindo hemácias no saco pericárdico? Claro que sim. Você vai ter ali um chamado hemopericárdio, um derrame pericárdico com hemácias. Pode ser que você encontre ali uma bactéria que comece a formar um processo, além de inflamatório,
infeccioso, formando pus no pericárdio? Claro que sim. Então, existem ali líquidos no saco pericárdico de forma fisiológica, 50 ml. Tá? Agora, se esse líquido for acumulando dentro do saco pericárdico, tá? Primeira pergunta, qual é o mecanismo desse acúmulo? Qual é o tipo desse líquido? Tá? Isso vai determinar a minha doença. Tá? Se esse líquido acumular de forma aguda e abundante, o coração vai ter dificuldades. Então, por esse derrame, o paciente terá um tamponamento cardíaco. Mas se o líquido for acumulando lenta e progressivamente, pode ser que ele se acumule muito até chegar a atrapalhar o batimento cardíaco. Eu posso encontrar, por exemplo, até 500 ml de líquido no saco pericárdico e o coração do paciente está tranquilo, funcionando. Por quê? Como explicar isso? É porque esse líquido foi acumulando lenta e progressivamente. E o coração, vocês sabem, vai se adaptando lenta e progressivamente. Então, nem todo acúmulo de líquido no saco pericárdico vai levar a um tamponamento cardíaco. Depende do mecanismo, do tempo de formação desse derrame. Nem todo derrame pericárdico ele é apenas inflamatório, com transsudato ou exsudato. Ele pode ser inflamatório e infeccioso, com pus, e ele pode ser hemorrágico, um derrame pericárdico hemorrágico. Depende do quê? Do mecanismo de formação desse derrame. Tá? Então, preste bem atenção. Olha esse vermelho aí. Nos derrames crônicos de menos de 500 ml de volume, a única importância clínica é o aumento globular característico da sombra cardíaca no raio-x de tórax. É praticamente um achado radiológico. Então, é possível que nossos pacientes, de forma crônica, lenta e progressivamente, cheguem a acumular até 500 ml de líquido no saco pericárdico e não apresente manifestação clínica. Isso é muito importante. É claro que a principal manifestação clínica de um saco pericárdico repleto de líquido é a alteração do ritmo cardíaco, do batimento cardíaco, da função cardíaca. Mas nem todo derrame pericárdico vai causar esse tipo de transtorno. Ok? Muito bem. Continuando. Aí está outro detalhe importante. Veja só, dependendo do mecanismo de formação desse derrame, dependendo da sua causa, tá? Você pode encontrar diversos tipos, olha aí, macroscópicos de líquido. Veja só aqui, acompanhe o mouse. O líquido aqui, olha, à sua direita aí, leitoso. Um líquido aqui, olha, né, meio esverdeado, acastanhado, um líquido caseoso. Um líquido aqui, olha, amarelo citrino, praticamente um líquido normal encontrado no saco pericárdico, só que em maior volume. Isso aqui é um líquido seroso. Né? Aqui um líquido, olha, serofibrinoso. Um líquido aqui fibrinoso e aqui um líquido hemorrágico. Então perceba que num derrame pericárdico, se você fizer uma pericardiocentese de diálise num paciente, você pode encontrar qualquer um desses 6 tipos de líquido. Tá? Qual o diagnóstico? Derrame pericárdico. Agora, as perguntas vão se formando. Peraí, esse tipo de líquido aí, né, ele me determina a causa? Olha só, determinar a causa, talvez de imediato, etiologicamente, não, mas ele pode sugerir a causa. Por que sugerir? Porque às vezes essa característica, ela aparentemente, ela é uma causa e você, ao examinar lá o líquido no laboratório, ele te dá uma outra causa que você nem pensava. Vou explicar. Olha só. O líquido mais comum que você encontra acumulado no pericárdio são os derrames pericárdicos serosos e serofibrinosos. Esse líquido aqui é um líquido seroso. Tá? Aí você vai perguntar, poxa, mas então, se é um líquido seroso, é um líquido que se acumula normalmente na fase aguda de uma pericardite normalmente serosa. Você vai encontrar ali normalmente uma causa inflamatória e não infecciosa, muito mais relacionada, por exemplo, com doenças autoimunológicas como lúpus, tá? Mas então, Arthur, fica fácil. Se eu coletar esse líquido e encontrar, então, um líquido seroso, isso é uma doença inflamatória não infecciosa, é uma pericardite serosa, eu vou apenas acompanhar o meu paciente, eu vou tratar a doença de base. Se é uma doença autoimunológica, eu vou dar um medicamento que vai diminuir essa inflamação, talvez um corticosteroide, e ele vai melhorar esse derrame. Cuidado. Essa é a regra. Um derrame seroso como esse sugere todo esse seu raciocínio.
sugere que seja uma pericardite aguda serosa, sugere que seja uma causa inflamatória não infecciosa, mas olha só, sugere. Pode ser que você, ao encaminhar esse líquido aqui para análise laboratorial, você se surpreende. Se surpreende, por exemplo, com uma neoplasia que está começando. Arthur, mas eu li no livro que as neoplasias causam muito mais esse derrame aqui, ó, hemorrágico. Perfeitamente. A gente sabe que quando a gente faz a pericardiocentese num paciente e encontra um líquido, né, um derrame hemorrágico, a principal causa, se pensar, é neoplasia. Ou até mesmo uma doença crônica infecciosa, como a tuberculose. Tá? Mas será que encontrar líquido hemorrágico no saco pericárdico é sempre neoplasia? Também não. Onde eu quero chegar? Apesar de você, né, pela característica do líquido coletado, você ter ali uma prevalência maior de causas e mecanismos de formação desse líquido, desse derrame pericárdico, você tem que encaminhar esse material para o laboratório para confirmar essa possibilidade. Tá? Porque aqui, olha, você observa um líquido leitoso, sugere o quê? Um processo inflamatório e infeccioso. Olha esse líquido aqui, acastanhado, esverdeado. É um líquido que sugere muito mais algo crônico, porque, olha só, pequena quantidade de líquido, e esse crônico muito mais inflamatório e infeccioso, por exemplo, uma tuberculose pericárdica. Esse líquido aqui, seroso, já conversamos, ele indica muito mais uma fase aguda, transsudativa, provavelmente uma inflamação sem infecção. Quem faz isso? Doenças autoimunológicas. Isso aqui é um derrame serofibrinoso, um processo inflamatório também não infeccioso, mais arrastado, com depósito de fibrina. Tá? Aqui, olha, um derrame fibrinoso que pode ser secundário a um infarto agudo do miocárdio. Veja só, existem causas supostas quando você analisa a característica macroscópica do líquido. E esse aqui, hemorrágico, a grande maioria dos derrames pericárdicos hemorrágicos tem causa neoplásica. Mas veja bem, gente, você observa as características macroscópicas, isso apenas sugere quais são essas causas. É preciso encaminhar esse material para o laboratório. Para fazer o quê? Análise bioquímica, saber como é que está o LDH desse líquido. Tá? Por quê? Eu posso usar também aqui os critérios de Light para afastar transsudato de exsudato. Eu posso fazer estudo aqui microbiológico, eu posso fazer cultura, isolamento viral, PCR, para quê? Identificar possivelmente um agente infeccioso, ou viral, ou bacteriano, ou fúngico, ou até mesmo parasitário. Eu posso fazer um exame citológico desse líquido, para tentar determinar o quê? Se é realmente inflamação, ou se é uma outra causa, por exemplo, uma neoplasia. Então, pegar esse líquido, tá? Tirar esse líquido do paciente, aliviar a pericardite, o derrame pericárdico, sem encaminhar esse material para o laboratório, você vai apenas aliviar o paciente e vai supor a causa do derrame pericárdico. Ter a certeza da causa, tem que encaminhar esse material para exame laboratorial, onde lá no laboratório você vai fazer o quê? Exame citopatológico, exame microbiológico e exame de patologia clínica. Tá? Para tentar identificar o quê? Se é exsudato, se é transsudato, se é neoplasia, se é inflamação. Tá? E eu vou te dar esse resultado. Eu devolvo para você o resultado do exame citopatológico. Tá? Bacana? Vamos lá, continuando. Como então classificar esses processos inflamatórios? Então aqui agora já vou começar a falar sobre esse processo de acúmulo de líquido dentro do espaço pericárdico relacionado com inflamações. Então, quando se fala de derrame pericárdico com inflamação, isso aí então é uma pericardite. Tá? Agora, como se classificam então essas pericardites? Muito bem, toda pericardite é um processo inflamatório. Então, você pode classificar essa inflamação de acordo com a duração da inflamação. De acordo com a duração, ela pode ser ou aguda ou crônica. Tá? Você pode classificar essa pericardite de acordo com a causa. Tá? Ela pode ser, né, infecciosa. Se ela é infecciosa, ela pode ser infecciosa bacteriana, infecciosa por tuberculose. Tá? Existem causas, então, para a pericardite, e por meio dessas causas eu posso classificar a pericardite. E também posso classificar a pericardite de acordo com as suas complicações e sequelas. Existe um tipo de pericardite
chamada de pericardite constrictiva. Nada mais é do que uma pericardite crônica que foi acumulando muita fibrose ali no pericárdio, causando constricção do coração. Então, ela recebe o nome por uma complicação. Ela se complicou com a constricção, com a fibrose, né, com a fibrose do pericárdio. Então, o nome dela é uma pericardite constrictiva. Nada mais é do que uma pericardite que vai caminhando para a cronicidade com mais acúmulo de fibras no pericárdio. Então, a gente pode classificar a pericardite principalmente através de 3 tipos de classificação: ou pela duração da inflamação, ou pela etiologia, ou pela complicação e sequelas. Vamos lá. Veja bem, como eu falei para vocês, olha lá, aqui alguns tipos, algumas causas de pericardite. Então, eu posso classificar a pericardite de acordo com a sua etiologia. O que é etiologia? Causa. Olha lá, pericardite primária, própria do pericárdio, tá? Ela é incomum. Normalmente, o paciente tem uma pericardite secundária a uma outra doença. Tá? Mas ele pode sim ter uma pericardite própria, uma doença própria, primitiva, que se iniciou no pericárdio. Tá? Quando isso acontece, quando a doença é primitiva, própria no pericárdio, a principal causa é infecciosa e viral. Então isso aqui é muito importante. Ó. A pericardite primária é incomum. Por quê? A pericardite mais comum é secundária a alguma coisa. Mas quando a pericardite é primária, a sua etiologia quase sempre é viral. Tá? E de acordo com as suas causas, quais são outras causas de pericardite? Bom, existem causas infecciosas e não infecciosas. Dentre os agentes infecciosos, olha só, vírus é a principal causa, bactérias piogênicas, tá? Tuberculose, fungos e parasitas. Arthur, mas qual o nome então dessa pericardite causada por vírus? Pericardite viral. Oh. E por bactéria? Pericardite bacteriana. Tá? Ou tuberculose, pericardite caseosa. Por quê? Porque a tuberculose causa uma necrose caseosa, já sabemos disso. Ah, mas se for por fungo, pericardite fúngica. Se for por parasita, pericardite parasitária. Então, a causa pode classificar essa pericardite. Tá? E quando a causa é não infecciosa? Bom, essas causas não infecciosas, tá, elas são muito importantes. Por quê? Elas também são doenças básicas, doenças de base, que fazem com que o paciente aumente o volume de líquido no seu pericárdio, mas não tem um agente infeccioso associado. Quais são essas causas, então, não infecciosas? São causas imunomediadas, como, por exemplo, febre reumática, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, são as causas imunomediadas mais importantes. O paciente pode ter uma pericardite de causa não infecciosa pós uma cirurgia cardíaca, pós um infarto do miocárdio, isso chama-se síndrome de Dressler. O paciente pode ter uma pericardite não infecciosa após uma neoplasia ou junto com a neoplasia. Olha, mas espera aí, a pericardite então é neoplásica? É sim, ela é neoplásica. Ela é um tipo de pericardite não infecciosa. Tá? Uma pericardite traumática e até mesmo pericardite por radiação. Como assim trauma? Massagem cardíaca, acidentes de trânsito, o volante vem até o tórax, tá? E o tórax é comprimido e machuca o pericárdio. Tá? Radiação, o paciente está tratando de neoplasia mamária, neoplasia no tórax, faz uma radiação, tá, para diminuir o tamanho dessa massa tumoral na mama, mas aí a radiação também atinge o pericárdio e o paciente tem um dano no pericárdio, dano nos vasos pericárdicos, os vasos aumentam a permeabilidade e permite a formação de líquido. Então, de um modo geral, as pericardites, tá, as principais causas são classificadas em não infecciosas e infecciosas. Quais são as mais comuns? Normalmente as não infecciosas. Qual dentre as não infecciosas são as mais comuns? O lúpus, a febre reumática e a esclerodermia. E se for infecciosa, o que é raro, qual a causa mais comum? Viral. Tá? Muito bem. Bom, vimos aqui anteriormente uma classificação por causas, né? Por etiologia. E aqui agora uma classificação por tempo de evolução, olha lá, duração da inflamação. Pela duração da... Professor, Pois não, Amanda. da que você falou que das não infecciosas são as principais, qual que é mesmo? É lúpus, febre reumática e... E esclerodermia. Esclerodermia. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá. De acordo com o tempo de evolução, tá?
de acordo com o tempo da inflamação. Como você classifica? Olha só, essa classificação clínica, eu já toquei esse assunto com vocês. Ela é um pouco meio arbitrária, né? De acordo com o tempo. Até 2 semanas agudo para alguns órgãos, para alguns tecidos, entre 2 a 4 semanas subagudo, mais de 4 semanas crônico. Bom, não é diferente para a pericardite. Contudo, o tempo aqui é um pouco mais arrastado para ser crônico. Alguns livros consideram, olha aqui, até marquei em vermelho, olha, consideram pericardite crônica apenas o que está mais de 6 meses. Outros livros consideram a pericardite crônica quando ela ultrapassou, olha lá, ultrapassou 3 meses. Então perceba que a classificação clínica ela é muito arbitrária, porque ela trabalha com tempo. Tá? Então, você pode encontrar essa diferença de classificação clínica em alguns livros. Alguns livros, né, dizem, por exemplo, que a pericardite aguda, os sintomas duram menos de 6 semanas. Outros já dizem que os sintomas duram de 4 a 6 semanas. Aí bateu, ó. A pericardite aguda, na classificação clínica, o tempo de uma pericardite aguda é de 1 mês a 1 mês e meio. Tá? Uma pericardite incessante, uma pericardite subaguda, aquela que dura um pouquinho mais, ó, entre 4 e 6 semanas. Passou um pouquinho de 6 semanas, tá? Os sintomas ali, ela dura entre 4 e 6 semanas, mas depois de 4 semanas e até 6 semanas. Olha que coisa estranha. Classificação clínica arbitrária, cronológica. Uma pericardite recorrente é aquela que tem recorrência de sinais e sintomas após um episódio inicial documentado, que melhora por um período e aí depois volta a ter sintomatologia de novo. Isso é pericardite recorrente. Tá? Então, ela tem uma pericardite documentada, com intervalo de intervenção livre de sintomas de pelo menos 4 e 6 semanas. Olha só, pericardite por 1 mês, melhora por pelo menos 1 mês. E aí, tem pericardite de novo. Isso aí, então, ela é recorrente. Ah, mas teve pericardite por 1 mês, melhorou durante 6 meses, teve de novo, recorrente. Tá? Pericardite crônica é aquela que os sinais e sintomas de uma pericardite ultrapassa 3 meses. Em alguns livros, porque em outro diz que para ser pericardite crônica, do ponto de vista da clínica, tem que ultrapassar 6 meses. Tá? Então, a classificação clínica eu deixo para vocês. Ela é muito mais arbitrária, cronológica e leva em consideração o tempo. Tá? Até 1 mês, né? 4 semanas, 6 semanas aguda. Tá? Entre 4 semanas e 6 semanas subaguda. Tá? Mais do que 3 meses, mais do que 6 meses, ela já é crônica. Tá? Muito bem. E aqui a classificação que é mais patológica, aí já é mais a nossa área aqui, né? É uma classificação que leva em consideração os aspectos morfológicos teciduais. Então, repetindo, estamos falando sobre pericardite, processos inflamatórios no pericárdio. Esses processos inflamatórios, tá? Eles podem ser classificados de acordo com o tempo, de evolução dessa inflamação. Na verdade, do ponto de vista clínico, essa é a forma de classificar, em aguda, subaguda, recorrente e crônica, levando em consideração o tempo. Tá? Do ponto de vista, né, de causas, existe uma classificação também para as pericardites, chamada de pericardite, né, seja ela infecciosa ou não infecciosa, é uma classificação pela etiologia, e aqui a terceira classificação, que é a morfológica. Tá? Como é que é essa morfológica aí? De acordo com as características do líquido, dos aspectos, né, laboratoriais e citológicos dessa pericardite. Tá? Uma pericardite aguda, quais são os principais tipos morfológicos de pericardite aguda? É a serosa, a fibrinosa, a serofibrinosa, a purulenta ou supurativa, a hemorrágica e a caseosa são consideradas pericardites agudas. Se não tratadas, tá, ou se a causa básica não for retirada, elas podem evoluir para um tipo especial de pericardite mais arrastada, mais crônica, tá? Com maior quantidade de depósito de fibras no pericárdio, essa é chamada pericardite crônica, onde predominam fenômenos reparativos e produtivos. Quais são os principais tipos morfológicos de pericardite crônica? A constrictiva, tá? E a chamada também mediastinoppericardite adesiva. E aqui eu já abro um parêntese, essa mediastinoppericardite adesiva é uma complicação muito comum das pericardites agudas, antes agudas, purulentas ou supurativas. A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Muito bem.
Passando, então, da classificação das pericardites, que podem ser etiológicas, pode ser de acordo com o tempo de evolução e até mesmo morfológica, de acordo com as suas complicações. Lembra que um dos critérios de classificação são as complicações. E a constricção é uma complicação. A adesividade é uma complicação. Tá? Então, por isso que essa classificação morfológica, tá? Ela é chamada de classificação pelas complicações, tá? E pela sua evolução. Aqui, a histopatologia da pericardite aguda. Olha, não muda. O que é um processo inflamatório agudo, tecidual? É aquele processo inflamatório onde predominam fenômenos vasculares e exudativos. Se você observar aqui, ó, esse slide ao lado, existem vasos extremamente congestos e aqui um acúmulo de célula inflamatória no tecido. Ó. Então, é um processo vascular e exudativo. Que tipo de célula vai acumular aqui? Depende da causa. Tá? Depende da causa. Se for uma bactéria, muito mais neutrófilo. Se for um vírus, muito mais linfócito. Se for um parasita, muito mais eosinófilo. Tá? Mas o que não muda na pericardite aguda? Aliás, em qualquer processo inflamatório agudo, na fase aguda predominam fenômenos vasculares e exudativos. A exemplo dessa pericardite aguda, a pericardite serosa produz um infiltrado inflamatório linfocítico leve na gordura epicárdica. Veja só aí, essa inflamação que começa no pericárdio pode se estender para o epicárdio. Tá? Alguns livros dizem que o epicárdio e o pericárdio visceral são praticamente a mesma estrutura. Outros já dividem o pericárdio visceral, aquela linha tênue, né, de tecido conjuntivo com mesoteliócitos, e o epicárdio apenas a gordura epicárdica ou o tecido epicárdico ligado imediatamente ao pericárdio visceral. Tá? Muito bem. A pericardite associada a neoplasias também podem apresentar, em meio a esse processo aqui inflamatório, presença de células neoplásicas. Arthur, como assim? Pessoas, se a neoplasia chega por um processo de embolização e destrói a parede do vaso, tá? Haverá ali também o que? Um extravasamento de hemácias. Esse extravasamento de hemácias evita a nutrição da célula do pericárdio, mata a célula do pericárdio. Então, um processo neoplásico pode causar secundariamente uma pericardite. Só que como houve ruptura do vaso, dano vascular, extravasamento de hemácia é uma pericardite hemorrágica. Tá? Uma pericardite hemorrágica é uma pericardite aguda. Tá? Então, preste bem atenção nisso aí. Tá? Pericardite aguda, do ponto de vista morfológico, vou voltar aqui, ó, ela pode ser serosa. Qual a principal causa? Processos inflamatórios não infecciosos. Fibrinose serofibrinosa, processos também inflamatórios não infecciosos, secundário, por exemplo, a um infarto do miocárdio, secundário, por exemplo, a uma radiação. Tá? Agora, se nesse líquido pericárdico você encontra bactérias, tá? Então essa pericardite já é o quê? Ela é purulenta ou supurativa. E se você encontra hemácias, por exemplo, o paciente tem uma neoplasia, seja um mesotelioma ou uma metástase, a neoplasia ela emboliza o vaso, seja por via linfática ou hematogênica, ela emboliza o vaso do pericárdio. As células do pericárdio param de receber sangue, nutrição, oxigênio, elas morrem por anóxia, morrem também por dificuldade de nutrição. Tá? E agora eu tenho, além da neoplasia, um processo inflamatório que obstruiu e rompeu vasos. Então, ela é morfologicamente hemorrágica e aguda. Mas qual é a sua causa? Neoplásica. Tá? Bacana? Então, vamos lá. A inflamação aguda não muda nos tecidos. Eu gosto muito de frisar isso. Se encontrar uma pericardite aguda, ela também será vascular e exudativa na sua apresentação tecidual. Olha aqui. Sobre a pericardite aguda, veja bem, agora um pouquinho mais de serofibrinose. Por que ela é serosa? Por que ela é serofibrinosa? Por que ela é fibrinosa? Isso depende do quê? Depende da permeabilidade capilar. Quanto mais vai aumentando a permeabilidade capilar dos vasos do pericárdio, mais vai extravasando, além de células, além de plasma, fibrinogênio que vai se polimerizando em traves de fibrina. Então eu posso encontrar ali, né, uma pericardite de acordo com o seu estágio de evolução, numa fase mais serosa, outro numa fase mais serofibrinosa, outro numa fase mais fibrinosa. Agora, se eu encontrar apenas transudato, exudato, fibrina e não encontrar
micro-organismo, ela não é, então, uma pericardite infecciosa, ela é apenas inflamatória. E se dentre esses micro-organismos eu encontrar uma bactéria e começar a formar pus, pedaços de neutrófilos, com pedaços de células do pericárdio, pedaços de bactérias, aí já é uma pericardite também aguda, só que ela será supurativa. Tá? Agora, quem realmente causa? Quais são os principais aspectos relacionados com a pericardite aguda serofibrinosa? Muito bem. Ela é produzida normalmente por doenças inflamatórias e não infecciosas, olha aí. Tais como febre reumática, o lúpus e a esclerodermia. Arthur, mas alguns tumores, alguma alteração metabólica como a uremia também pode alterar, né, a composição do volume dentro dos vasos pericárdicos e permitir o extravasamento desse líquido formando derrames pericárdicos? Claro que pode. Tá? Arthur, mas tumor não deveria formar um derrame pericárdico hemorrágico? Olha, meu amigo, vai finalizar na hemorragia. Mas concorda comigo que quando começa a haver uma embolização do vaso pela neoplasia, começa a aumentar a pressão hidrostática dentro do vaso, e aí a sua permeabilidade vai lenta e progressivamente aumentando. Essa neoplasia não vai chegar lá de forma aguda, ela vai chegar de forma lenta e progressiva, afetando vasos de forma lenta e progressiva, aumentando o acúmulo de líquido no pericárdio de forma lenta e progressiva, a ponto de permitir extravasar não só líquido, mas também hemácias para o saco pericárdico. Então, a pericardite de causa neoplásica, ela pode começar serosa, serofibrinosa, e aí com aumento da permeabilidade, até mesmo hemorrágica. Tá? Então, vamos lá. Quando o paciente tem, por exemplo, uma infecção no pulmão, ou uma infecção no coração, uma miocardite, ou então uma pneumonia com pleurite. Ora, essa infecção ela pode chegar no pericárdio. Mas que tipo de infecção é essa? Se for infecção bacteriana, essas bactérias vão entrar no saco pericárdico. Vão recrutar neutrófilos para destruir essas bactérias. E nesse momento vai haver o quê? Vai haver a formação de pus ali dentro. Essa pericardite bacteriana é chamada de pericardite purulenta. Tá? Agora, de onde ela vem? Ela pode vir, né? A bactéria pode chegar pelo sangue até o pericárdio, ela pode chegar pelo miocárdio no pericárdio, ou pode chegar de uma pneumonia que avançou pela pleura e agora chegou, encostou no pericárdio. E a bactéria pula para o pericárdio e também causa infecção no pericárdio, levando a uma pericardite um pouco mais adiante, purulenta ou supurativa. Então, isso cai muito em prova. Quais os principais mecanismos de uma pericardite purulenta ou supurativa? Como a bactéria chega lá no pericárdio para causar uma pericardite com pus, purulenta ou supurativa? Olha, a bactéria chegou ou por via hematogênica, ou pelo coração, pelo miocárdio, ou também através do quê? Através da pneumonia com pleurite e aí pericardite. Tá? Olha aí novamente, ó, os tumores. As neoplasias podem causar, no início da sua chegada no pericárdio, uma pericardite serosa, que vai caminhando para quê? Para a pericardite serofibrinosa, e aí fibrinose, e aí de repente o vaso fica tão repleto de sangue, aquela pressão hidrostática grande, extravasa também hemácias. Ou então a neoplasia pode comprometer o vaso e romper o vaso, extravasa hemácias. Então uma neoplasia pode ser encontrada dependendo da sua fase, ou através de um derrame pericárdico seroso, ou serofibrinoso, ou até mesmo hemorrágico. Tá? Muito bem. Pericardite aguda fibrinosa é uma forma de pericardite aguda com muito mais fibrina do que apenas líquido seroso. É sinal que o vaso agora realmente está muito permeável, permitindo a saída de quantidade de fibrinogênio do vaso que cai, né, no saco pericárdico e polimeriza formando fibrina. Em que situações eu encontro essa pericardite fibrinosa? Uma série de eventos. Um exemplo é o infarto do miocárdio. O paciente tem um infarto transmural, esse pericárdio também é comprometido, tá? Isso aumenta a permeabilidade do vaso pericárdico, permitindo o acúmulo de fibrina dentro do saco pericárdico. E é interessante notar que quando você tem acúmulo de fibrina no saco pericárdico, começa a haver um atrito entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então, na pericardite fibrinosa e a serofibrinosa são os tipos mais frequentes de pericardite. Tá? São compostos por um líquido seroso, variavelmente mesclado com exudato fibrinoso.
Mas se começa a haver muito acúmulo de fibrina, como está aqui, ó, essa fibrina toda aqui, essa rede fibrinosa acima do pericárdio visceral, entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, você vai escutar um som semelhante a um couro passando sobre um outro couro. Pega 2 sapatos de couro e passa um sobre o outro para você ver. Você vai encontrar ali um atrito. Isso chama-se atrito pericárdico. Então, uma das pericardites agudas que apresenta característica de exibir um atrito pericárdico é a pericardite fibrinosa. Então, você ausculta a pericardite fibrinosa. Por quê? Porque ela permite isso. Porque ela tem muito mais fibrina dentro do saco pericárdico do que a pericardite serosa, do que a pericardite seriofibrinosa, do que a pericardite hemorrágica. Tá? Ao auscultar, então, o paciente, né, o seu coração ali, lá na região pericárdica, você, ao escutar um atrito pericárdico, essa pericardite aguda ela é muito mais fibrinosa. Tá? Esse atrito pericárdico é um som semelhante a um couro que pode ser ouvido durante a ausculta em pacientes doentes com pericardite. Esse é o aspecto macroscópico desse acúmulo de fibrina no saco pericárdico visto à macroscopia. E na microscopia aqui está uma rede de fibrina formada entre o pericárdio visceral e parietal que confere um aspecto semiológico, né, de ausculta com atrito pericárdico. Tá bom? Quando você coloca esse coração cheio de fibrina no pericárdio, no formol, ele fica com esse aspecto que os patologistas aqui chamam de aspecto em pão com manteiga. Então, você vai ler no livro lá, pericardite em pão com manteiga. Que pericardite é essa? É uma pericardite aguda, onde você, entre o pericárdio visceral e parietal, tem acúmulo excessivo de fibrina, e quando você coloca isso no formol, isso deposita, olha, fica parecendo realmente, olha, um aspecto aqui, né? Tem que me ajudar aí com a sua mente, com a sua imaginação, uma pericardite em pão com manteiga. Agora, essa fibrina está onde? Essa fibrina está normalmente associada com um processo inflamatório rico em depósito de fibrina. Tá? Agora, perceba que essa pericardite também apresenta aqui a formação de um tecido de granulação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela é uma aguda, mas não é tão aguda assim. Né? Ela é uma aguda com aquela fase um pouco mais avançada do que a serose e do que a fibrinosa. Por quê? Porque o vaso, teoricamente, vai aumentando lenta e progressivamente a sua permeabilidade capilar. Se chegou a depositar muita quantidade de fibrina no saco pericárdico, esse vaso já está extremamente aumentado a sua permeabilidade. Está completamente dilatado. Para chegar a esse ponto, houve um tempo de evolução. E nesse tempo de evolução, essa inflamação já vai se organizando, formando um chamado tecido de granulação. Então, na pericardite aguda fibrinosa, você pode encontrar, além desse acúmulo de fibrina entre o pericárdio visceral e parietal, você pode encontrar, na análise histológica do pericárdio, já uma inflamação se organizando, tentando já caminhar um pouquinho, ou para o seu reparo, de forma que a resolver, ou de forma, dependendo da persistência do agente agressor, caminhar para a fase crônica. Que achado é esse, então, histológico que caracteriza a pericardite aguda fibrinosa? A presença de um tecido de granulação. O que é um tecido de granulação? Tecido de granulação é uma parte do reparo tecidual, onde os vasos começam a se processar ali, a se proliferar, a formar a chamada angiogênese, né? Ou seja, a proliferação de vasos novos que vai conferir nutrição àquele novo tecido. Essa angiogênese, tá? Meio a um tecido conjuntivo jovem, cheio de fibroblastos, se transformando em fibrócitos, tá? Esses vasos cheios ainda de sangue, com um pouco de célula inflamatória, esse é o tecido de granulação. Não confunda tecido de granulação com granuloma. O granuloma já é um processo inflamatório crônico, rico em macrófagos. O tecido de granulação já é um processo de reparo, uma fase inicial do reparo, com proliferação de vasos. Tá? Por que deram esse nome de tecido de granulação? Porque esses vasos neoformados dão um aspecto moruloide. E quem olha na macroscopia parece grânulos. Então deram o nome de tecido de granulação. Tá? Mas não é nada a ver com granuloma, que já é um processo inflamatório crônico presente, por exemplo, na tuberculose. Uma pericardite tuberculosa é uma pericardite crônica mais arrastada, tá? Com fibrose e granuloma, ou seja, tem lá macrófagos de forma abundante. Aqui não, ó.
Aqui você encontra neutrófilos e até mesmo, olha, raros macrófagos, mas não predominam esses macrófagos. E não existe aqui um predomínio de fenômeno reparativo e produtivo. Tá? Aqui sim, ó, neutrófilo, muito mais um processo agudo. Tá? Muito bem, mais um tipo de pericardite aguda, essa é muito importante, porque nesse momento o líquido pericárdico recebeu uma bactéria, recebeu um micro-organismo infeccioso bacteriano. E a pericardite agora deixa de ser uma pericardite inflamatória e passa a ser, além de inflamatória, infecciosa bacteriana. Por que infecciosa bacteriana? Porque ela pode ser infecciosa viral, infecciosa fúngica, infecciosa por tuberculose, mas se ela é infecciosa bacteriana, o aspecto morfológico muda. Além de muita fibrina, muito líquido seroso ali, você vai encontrar também o quê? Pus. Daí o nome, pericardite aguda purulenta. A pericardite aguda purulenta, tá, ou supurativa, reflete a infecção ativa provocada pela presença de micro-organismos bacterianos no espaço pericárdico. Como essa bactéria chegou ali? Propagação direta a partir de infecções adjacentes. Já falamos sobre a infecção do pulmão, disseminação da bactéria pelo sangue, propagação da bactéria pelos vasos linfáticos, que acabam chegando também nos linfáticos do pericárdio, e através de procedimentos cirúrgicos. Tá? Uma pericardiotomia, ou então talvez um procedimento de uma troca de vasos por um infarto, ou então por uma doença isquêmica do coração, uma troca valvar. No momento da cirurgia tem ali uma contaminação. Essa contaminação resulta em uma pericardite com pus, nome pericardite aguda purulenta. É uma pericardite que ocorre ali entre 1 mês a 1 mês e meio, tá? Né? Pericardite aguda, tá aí o nome, né? Clinicamente, para os clínicos, tem que estar entre 4 e 6 semanas, tá? Mas quando você retira o líquido, você encontra esse líquido aqui, olha. Normalmente o quê? O líquido purulento, supurativo, pus. Tá? Esse aspecto leitoso. Você manda isso para o laboratório, eu encontro o quê? Abundância de célula inflamatória, tá? Principalmente célula inflamatória neutrofílica, uma célula de inflamação aguda, que responde bem a bactérias. Tá? Então, isso aí é uma pneumonia aguda bacteriana. Cabe aqui um parênteses, essa pericardite aguda, bacteriana, purulenta, supurativa, quando ela cronifica através de uma mediastinopericardite adesiva. Então, essa pericardite aguda purulenta, ela tem uma complicação importante. Essa infecção bacteriana que está ali no pericárdio, ela pode começar a se estender para a pleura, ou ela veio da pleura. Ela pode se estender para o diafragma ou veio do diafragma. Ela pode se estender para o coração ou veio do coração. E ela agora vai formando, né, esse pus, né, e vai cronificando com fibrose, com formação de traves de fibrina misturado e vai aderindo estruturas do mediastino entre si. Então, a complicação de uma pericardite infecciosa bacteriana é a chamada mediastinopericardite adesiva. Vamos ver logo em seguida. Tá? Muito bem. Outro exemplo de pericardite aguda é a pericardite aguda hemorrágica. Lembrando quais são os tipos? Pericardite aguda serosa, serofibrinosa, fibrinosa, supurativa ou purulenta, e aí está a hemorrágica. Qual seria a principal causa de pericardite hemorrágica? A pericardite hemorrágica causada por neoplasia. Tá? Olha lá, apresenta um exudato, então tem algo também infeccioso com sangue misturado. Um derrame fibroso e ou supurativo. Então, preste bem atenção. O que diferencia realmente a pericardite aguda hemorrágica? A presença de hemácias. Então, ela pode ser inicialmente uma serosa, que agora tem hemácia, serohemorrágica. Ela é apenas hemorrágica. Ela é antes uma serofibrinosa, que agora tem hemácias, serofibrina hemorrágica. Ela é apenas hemorrágica. Ela era uma pericardite fibrinosa e agora tem hemácias. Ela é uma pericardite fibrino-hemorrágica. Nome para ela, pericardite hemorrágica. Tá? Mas ela tinha um exudato, era purulenta, mas agora tem hemácias. Ela era purulenta, hemorrágica, mas nome para ela, pericardite aguda hemorrágica. Ou seja, tem hemácia, só tem o nome, pericardite aguda hemorrágica. Qual seria a principal causa dessas pericardites agudas hemorrágicas? Normalmente, tá, é uma disseminação de neoplasia. Tá? Ou a presença de uma neoplasia primitiva no pericárdio, nome mesotelioma. Mas pode ser que uma neoplasia começou na pele e chegou até o pericárdio? Pode, metástase. E lá, causou um dano nos vasos do pericárdio, levou a uma pericardite hemorrágica. Tá? Agora, por que aguda? Porque
presença de quê? De processos vasculares, exudativos, alterações ali importantes no pericárdio, causada pela presença da neoplasia. Arthur, mas a neoplasia não vai acumulando lenta e progressivamente? Vai. Tanto é que uma neoplasia permite um acúmulo de líquido lento e progressivo no pericárdio e pode iniciar com uma pericardite serosa. Então, uma neoplasia, um tumor no pericárdio, ele pode começar como seroso, como serofibrinoso. De repente, começa a lesionar muito o vaso ou aumentar demais a permeabilidade capilar, essa pericardite transforma-se em hemorrágica. Se isso acontece entre 4 a 6 semanas, pericardite aguda hemorrágica. Tá? Aqui um exemplo de pericardite aguda hemorrágica. Você observa que, além de ter esse aspecto, né, todo ele avermelhado, né, rubro, tem também traves de fibrina. Ó. Então, as pericardites, elas se misturam nessas pericardites agudas. Agora, o que realmente está predominando? É muito mais fibrina? É muito mais fibrinosa. Não é mais líquido seroso, pouca fibrina, não tem hemácia, então ela é serosa. Não, ela tem hemácia, então já é hemorrágica. Ah, mas tem fibrina, não é fibrinosa? Não, ela tem hemorragia, ela é pericardite aguda hemorrágica. Tá? Quais são as causas? Neoplasias primitivas ou metastáticas. Certo? Aqui, exemplo de uma pericardite hemorrágica que não é de causa neoplásica. Isso aqui é uma imagem nossa aqui do SVO, tá? Um paciente que tinha fraturas dos arcos costais, porque ele foi reanimado, e a reanimação foi intempestiva, né? Foi uma reanimação, né, de muito tempo de duração. Às vezes o paciente também tem osteoporose, isso facilita esse trauma dos arcos costais durante, né, a reanimação. Isso não é um erro médico, isso é uma intercorrência, tá? É o fruto do procedimento, que às vezes ele é exaustivo, extenuante, e pode acontecer isso, da compressão da cavidade torácica encostar no saco pericárdico de forma extenuante e intensa, causando lesão nos vasos pericárdicos. E agora? Agora eu tenho um derrame pericárdico hemorrágico. Isso aqui é uma pericardite hemorrágica. E a causa não é neoplásica. É uma causa o quê? Muito mais traumática. Tá certo? Então, pericardite hemorrágica favorece neoplasia, mas não é exclusivo de neoplasia, nós já vimos isso. Tá? E este aí? O que vocês acham? Se você achar essa citologia numa punção de um líquido pericárdico, numa pericardiocentese, você pensaria em quê? Dá uma olhadinha direitinho aí. Olha essas estruturas aqui. O que é isso aqui, ó, na pontinha aqui do mouse? Olha só. Olha aqui de novo, ó, aqui. Tá? O que é isso aqui? Ó? Olha aqui. Isso são hemácias. Então, peraí, se tem hemácias, qual o nome da pericardite? Pericardite hemorrágica. Qual seria a principal causa das pericardites hemorrágicas? As neoplasias. E observe que, ó, adjacente a essas hemácias, você tem várias células, olha aqui, cariomegálicas, hipercromáticas, olha isso. Né? Essas células se assemelham muito a leucócitos com núcleo muito aumentado. Olha que estranho esses leucócitos aqui. Será que isso não é uma neoplasia? Vamos ver? E aí está. Isso aqui é uma infiltração metastática do espaço pericárdico. E o tumor primário era um linfoma. Olha o aspecto macroscópico do pericárdio. Todo ele infiltrado por essas lesões brancacentas, olha aí, irregulares, grumosas. Ó. E aqui na citologia, você encontrou abundância de células. Dentre essas células, você encontrou células cariomegálicas, hipercromáticas, atípicas. E o infiltrado aqui, além disso, tem hemorragia. Ó. Então, é a pericardite hemorrágica. Qual a principal causa de pericardites hemorrágicas? As neoplasias. As neoplasias podem ser primitivas ou metastáticas. Aqui é exemplo de uma neoplasia metastática. Mais uma vez, olha só aqui, músculo cardíaco, aqui à sua esquerda, músculo cardíaco, e aqui o pericárdio. Dentro de um vaso pericárdico, você encontra um êmbolo. Um êmbolo de quê? De células epiteliais atípicas. Olha, células escamosas atípicas dentro dos vasos do pericárdio. Olha aqui. Mas peraí, mas como essas células neoplásicas atípicas vieram parar aqui? Metástases, meus amigos, minhas amigas. De onde começou isso? Olha aqui, na pele. Um carcinoma espino-escamoso, espinocelular, um carcinoma escamoso, tá? Que estava em um órgão, talvez a pele, talvez o esôfago, tá? Onde quer que seja, e aí ele mandou êmbolos pelos vasos e esses, olha, êmbolos chegaram até o pericárdio, danificando esses vasos, aumentando a permeabilidade desses vasos,
causando um processo inflamatório adjacente. Então, é uma pericardite neoplásica, né? Que pela lesão nos vasos vai se transformar em uma pericardite morfologicamente hemorrágica. Tá? A principal causa de pericardite hemorrágica são as neoplasias, mas não é exclusivo das pericardites hemorrágicas as neoplasias. Tá? E aqui, vamos pensar mais um pouquinho? 2 casos importantes de pericardite hemorrágica. Tá? Olha só aqui, né? Hemorragia. Tá? E aqui, você percebe, olha, dentro dos vasos pericárdicos, olha, você encontra também células atípicas. Mas essa célula aqui, olha, elas estão formando glândulas. Então, isso aqui é metástase de um adenocarcinoma, que começou em um órgão glandular e veio parar no pericárdio. Então, isso aqui, olha, é a histopatologia de uma pericardite neoplásica. Olha, já formando infiltrado inflamatório. Ó. Por isso uma pericardite. Mas qual a causa? Neoplásica. E esses vasos, olha só, essas neoplasias destroem os vasos. Os vasos estão destruídos por essas neoplasias, causando hemorragia. Então, aqui, exemplo de uma, tá, doença metastática no pericárdio, que vai causar pericardite hemorrágica. E aqui? Aqui já é uma neoplasia um pouco mais especial. É uma neoplasia formada, olha, por células próprias do pericárdio. Isso aqui que eu estou apontando são mesoteliócitos. Mesoteliócitos atípicos. Então, aqui estamos vendo nesse slide 2 tipos importantes de neoplasias que comprometem o pericárdio. Tá? A neoplasia metastática, aqui à sua esquerda, tá? Formando inclusive, olha, glândulas, então é um adenocarcinoma metastático para o pericárdio, e aqui um mesotelioma, uma neoplasia que surgiu no pericárdio, não chegou até o pericárdio. Então aqui à sua direita uma neoplasia primitiva, um mesotelioma, e aqui à sua esquerda uma neoplasia metastática. Ambas são causas de pericardite hemorrágica. Tá? Aqui um outro tipo de pericardite também aguda, tá? Mas se você pensar, poxa, por que é aguda? Porque ela acontece naquele período de 4 a 6 semanas. Tá? Mas ela pode também se cronificar, normalmente ela se cronifica. É chamada de pericardite caseosa. Até que se prove o contrário, isso aí é tuberculose. Tá? Perceba que, olha, o espessamento fibroso do pericárdio. Tá? Mas por que ela é considerada aguda? Porque normalmente você consegue vislumbrar essa pericardite no paciente quando ele, né, essa tuberculose, esse BK, chega no pericárdio e causa um processo, uma alteração morfológica importante nessas 4 a 6 semanas, ou pelo menos menos de 3, e em alguns casos menos de 6 meses. O paciente que tem tuberculose no pericárdio, em até 6 meses, ele desenvolve também a formação de um derrame pericárdico. E pela classificação clínica, menos de 3, menos de 6 meses é ainda pericardite aguda. Mas do ponto de vista histopatológico, existem muito mais alterações reparativas e produtivas do que alterações vasculares e exudativas. Tá? Então, é um momento que não está casando muito a clínica com os achados morfológicos. Isso acontece de vez em quando. Os clínicos dão um diagnóstico clínico pelo tempo e eu analiso na lâmina, vejo o tecido, vejo as células e percebo que aquele processo não é tão agudo assim. Ele é muito mais, na verdade, arrastado do que agudizado. Pessoal, Pericardiosa, pois não, Paulinho? Quando você estava mostrando aqueles líquidos, aquele tinha o leitoso, o segundo era o caseoso. Sim. Aqui. Pronto. No caso, ele é de doença, porque no caso ele seria sugestivo de uma tuberculose. De doença infecciosa. Pois é, mas no caso seria de doença aguda também? Sim. Ah, eu tinha notado de doença crônica. Mas olha só, preste bem atenção agora. Esse é o ponto importante, Paulinho. Veja bem. A tuberculose ela é uma doença, né, inflamatória crônica com presença de quê? De macrófagos, né? Daí o nome infecção, né, granulomatosa ou inflamação granulomatosa, tá? Mas você concorda comigo que do ponto de vista da histologia, que é isso que nós estamos vendo aqui, do ponto de vista da histologia, ó, da histologia tem muita fibrose, tá vendo? Poucos vasos estão aqui aumentados de volume, então ela é muito mais reparativa e produtiva do que vascular e exudativa. Do ponto de vista morfológico, patológico, ela é crônica. Mas esse processo todo acontece em até 4, 5, 6 meses. E do ponto de vista clínico,
Vocês perceberam aqui que do ponto de vista clínico, olha só, clínico, para ser considerado pericardite crônica, tem que ter pelo menos o quê? Mais de 6 meses. Então, nesse momento, estamos aqui diante de uma classificação clínica, temporária e arbitrária, que não está casando com os achados morfológicos histopatológicos. Consegue perceber isso aí? Esse é o grande impasse. Do ponto de vista da clínica, menos de 6 meses ainda é agudo, mas do ponto de vista da histopatologia, ela já é um processo inflamatório crônico. Tá? Beleza, então. Obrigada, professor. Tá bom? Vamos lá, então. Para terminar, e essas pericardites, então, agudas, quais são? Pericardite serosa, serofibrinosa, fibrinosa, hemorrágica, tá? Caseosa e purulenta supurativa. Tá? Como que essas pericardites caminham para a pericardite crônica propriamente dita? Tá? O que é aquela pericardite crônica? É aquela que ultrapassou 6 meses de evolução, 6 meses de duração. Né? Quais são os principais tipos de pericardite crônica? Como que uma pericardite aguda evolui para uma pericardite crônica? Veja só, a pericardite, então, começa de forma aguda, serosa, serofibrinosa, hemorrágica, caseosa. Esse estágio agudo passa por um estágio subagudo, com reorganização, formação de um tecido de granulação, o derrame vai começando a ser reabsorvido, e aí entra no estágio crônico de inflamação, onde predomina muito mais o quê? Fenômenos reparativos e produtivos, com mais fibrose, e o pericárdio vai espessando, e aí vem aquela classificação pelas complicações. Se o pericárdio vai espessando lento e progressivamente, vai chegar um ponto que esse espessamento vai alterar o funcionamento do coração, vai obliterar o espaço pericárdico. E essa obliteração pode ter repercussão miocárdica. Tá? Então, existe aqui um processo fisiopatológico de uma inflamação aguda, né, inicial, que vai se arrastando, podendo chegar à cronicidade, e essa cronicidade ela pode ou não ter efeitos sobre o batimento cardíaco, sobre a frequência, sobre o débito cardíaco, levando à chamada obliteração do espaço pericárdico e tamponamento cardíaco. Quais são os principais tipos morfológicos, né, de pericardite crônica? Temos 2 tipos importantes. A pericardite constrictiva, tá, que é a mais comum, né? As pericardites agudas, que persistem por mais de 6 meses de evolução, transformando-se em pericardites crônicas. Normalmente, elas caminham para uma pericardite crônica constrictiva. E aqui está demonstrando, olha, um coração com um pericárdio extremamente fibroso, brancacento, aderido. Isso impede o relaxamento e a contração do coração. Você vai perceber que, se isso acontece de forma crônica e arrastada, o coração chega até mesmo a se remodelar, a se adaptar. E se ele se adaptou e a causa é patológica, isso é uma má adaptação. E o paciente com pericardite vai desenvolver também no futuro insuficiência cardíaca. Tá? Por que acontece isso? Porque se a pericardite caminhou para a cronicidade, tem agora uma fibrose ali, né? Tem agora uma aderência do pericárdio com o epicárdio, isso impede o movimento cardíaco de forma adequada. Mas isso é crônico, arrastado, o coração vai se adaptando. Mas a causa é patológica, a adaptação também é patológica. O futuro disso só tem um, é a insuficiência cardíaca. Tá legal? Muito bem. Então, um exemplo clássico aí de pericardite crônica, morfologicamente falando, é a pericardite crônica constrictiva. Tá? Os sinais de pericardite constrictiva incluem o que agora? Né? Sons cardíacos distantes, abafados, difíceis de ser auscultados. Se o coração agora tem dificuldade de relaxar, você vai encontrar, então, um retorno venoso acontecendo de forma patológica. Um retorno sanguíneo, olha, porque o sangue chega, né, no coração do lado direito, pela cava superior, pela cava inferior. Ele entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito. Mas aí, se o coração não consegue relaxar para receber esse volume sanguíneo, o sangue volta. Volta para onde? Volta para a cava superior e acaba causando o quê? Congestão da jugular. Volta pela cava inferior, vai causar congestão lá embaixo. Lá onde? Lá na veia porta, tá? Então, vai causar hipertensão portal em casos graves, vai causar até mesmo edema de membros inferiores em casos mais arrastados e crônicos. Olha lá. Então, o paciente que tem uma pericardite constrictiva tem, olha, sons cardíacos distantes e abafados, uma pressão venosa jugular aumentada e um edema periférico.
Agora, perceba aqui a evolução do processo, pessoal. Olha, aqui em B, ó, em B, você tem aqui, ó, um pericárdio já começando o seu espessamento. Ó. Deixa eu marcar aqui, deixa eu ver se consigo marcar. Aqui não tem como. Aqui, deixa eu marcar. Caramba, esqueci como é que faz. Mas tudo bem. Aqui, consigo aqui marcar. Olha só. Deixa eu ver aqui. Essa área aqui, ó. Não tem como. Aqui. Ó, essa área aqui. Essa área aqui agora, estou marcando. Olha só, o pericárdio aqui já está espessado. Tá? Bem espessado. Tá? E agora? Agora, numa fase mais avançada, você tem isso aqui, ó. Olha aí. Toda essa área aqui é pericárdio, olha, toda essa área aqui é pericárdio espessado. E agora, está muito mais espessado do que o outro lado. Olha aí. Então, isso aqui é o quê? Um processo de evolução de acúmulo de quê? Acúmulo de fibrose, né? Do pericárdio. Né? Nesse ponto, só tem uma solução, é a chamada pericardiectomia. Você vai ter que retirar, ou vai ter que cortar esse pericárdio, né? Para que esse coração consiga relaxar de modo apropriado. Porque senão o paciente vai caminhar para um tamponamento, né, e para uma insuficiência cardíaca, cada vez mais severa. Tá legal? E até chegar nesse ponto, ó. Aqui é o extremo de uma pericardite constrictiva, onde, né, o paciente tem um coração envolvido por uma cicatriz fibrosa, tá? E nessa cicatriz fibrosa acontece também calcificação. Tá? Isso chama-se concretio cordis. O coração do paciente está praticamente concretado ali na cavidade torácica. Tá? Isso limita a expansão diastólica e o débito cardíaco. Tá? Esse tecido pode ter até 1 centímetro de espessura, oblitera o espaço pericárdico, calcifica, tá? Isso fica concretado, e o único tratamento para isso aí é o quê? É a cardiomiopatia, não, isso aí é a pericardiectomia, a retirada desse pericárdio, ou é o corte do pericárdio, né? Ou simplesmente a retirada do pericárdio. Tá? O procedimento chama-se pericardiectomia. Tá? Então, muito bem. O pericárdio parietal encontra-se dissecado e separado do pericárdio visceral, a coloração é branca, e dessa coloração branca aí deve-se ao alto teor de cálcio. Então, a pericardite constrictiva pode caminhar para um concretio cordis, tá? E o tratamento aí é cirúrgico, não tem um jeito. Bom, existem algumas pericardites crônicas, tá? Que não chegam a formar toda aquela extensão, né? Circundando todo o epicárdio, circundando todo o coração. Você pode ter uma pericardite aguda localizada e, cronicamente, tá, ela chegou nesse ponto também. Ou seja, ela começou aguda num ponto do lado do pericárdio e, naquele ponto, ela se cronificou. Eu consigo ver isso como um achado necroscópico. Isso tem nome, é chamado de mancha ou então placa do soldado. Onde está a seta laranja aqui marcando, ó, isso aqui é a mancha do soldado. Tá? Essa mancha do soldado aí, né? Essa mancha do soldado aqui, tá? Você tem, na verdade, aqui, olha, essa mancha branca aqui, você tem depósito de quê? De fibrina. Então, ela começou com uma pericardite talvez serosa, serofibrinosa, fibrinosa, e aquilo cronificou, passou de 6 meses de forma localizada, e agora temos fibrose local. Nome disso, pericardite crônica, tá? Constrictiva? Não, é uma pericardite crônica localizada. Qual o nome disso? Mancha ou placa do soldado. Tá certo? É um tipo de pericardite crônica ou cicatrizada localizada. Enquanto essa aqui já é uma pericardite crônica, tá? Mas muito mais o quê? Muito mais arrastada e muito mais o quê? Disseminada. Muito disseminada não é o nome, é muito mais o quê? Ela é, como é que eu posso dizer? Ela é circunferencial, tá? Ela é muito mais difusa do que localizada. Esse é o nome, muito mais difusa do que localizada. Beleza? Bom, por último, tá? Uma pericardite crônica, tá? Que é uma complicação de uma pericardite aguda supurativa. Tá? Essa pericardite aguda supurativa, ela pode ter começado no pericárdio, mas pode ter chegado até o pericárdio, tá certo? Né? Chegado por onde? Pela pleura, pelo coração, mas é aquele processo de agudização, com formação de pus, e aí a formação de uma cicatriz, tá? Essa cicatriz que é formada começa a aderir estruturas adjacentes ao pericárdio. Adere o pericárdio com a pleura,
adere o pericárdio com a cavidade torácica, adere o pericárdio com o diafragma, e aí vai formando um mediastino todo aderido. Daí o nome, mediastinoppericardite adesiva. Tá? Então, em outros casos, a fibrose, na forma de aderências filamentosas, semelhantes a uma malha, oblitera completamente o saco pericárdico. Tá? Na maioria dos casos, nem a pericardite constrictiva, numa fase inicial, nem a mediastinoppericardite adesiva vai causar comprometimento da função cardíaca. Então, eu repito, nem toda pericardite vai causar um comprometimento cardíaco. Depende do quê? Da sua intensidade, do seu tempo de evolução. Agora, a mediastinoppericardite adesiva, que normalmente sucede uma pericardite infecciosa, tá, pós-cirúrgica ou por disseminação hematogênica de uma bactéria, essa pericardite bacteriana purulenta se complica lenta e progressivamente com a mediastinoppericardite adesiva, tá? E agora, na sua fase crônica adesiva, ela pode ou não causar comprometimento da função cardíaca. Então, um dos tipos de pericardite crônica, de apresentação morfológica de uma pericardite crônica, é a mediastinoppericardite adesiva. Tá legal? Quais são os dois tipos, então, de pericardite crônica? A pericardite crônica constrictiva, que é a mais comum, e a complicação da pericardite aguda purulenta supurativa, chamada de mediastinoppericardite adesiva. Legal? Aqui está, ó, mediastinoppericardite adesiva. Você vê o pericárdio aqui. Aí aqui as traves, olha, as traves de fibrina, isso vai fibrosar, tá? Isso vai aderir estruturas entre si no mediastino, formando esse quadro de mediastinoppericardite adesiva. Ó. Na maioria das vezes, essa pericardite não apresenta um efeito muito evidente na função cardíaca, mas com o passar do tempo, essa adesividade vai aumentando e o coração vai tendo o quê? Dificuldade, promover o quê? O relaxamento, promover também o quê? A sístole, e ele vai remodelando. E esse remodelamento, como é um mau remodelamento, pode levar a uma insuficiência cardíaca futura. Tá certo? Era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, tá? Sobre esse tópico.